Oi, bem-vindo mais uma vez ao canal Memorial de Adoração. Estamos aqui hoje com a Amanda, que vai compartilhar com a gente um testemunho lindo do Senhor na vida dela. Vai lá, Amanda, conta pra gente. Gente, é um prazer estar aqui, primeiramente. Eu teria vários testemunhos para contar, né, já que você sabe de alguns, mas eu acho que tem um especial que aconteceu comigo há uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 anos atrás, aonde eu tive uma experiência bem assim, marcante com o Senhor, que tanto que faz um bom tempo e ainda é algo que o tempo todo vem ainda à minha mente e ele me faz lembrar que é sobre há 2 anos e meio, há 3 anos atrás, algumas amigas me falaram sobre uma bolsa de estudos para o meu filho. E na época ele tinha uns 5 anos, 6 anos. E aí eu falei, gente, mas como que funciona essa bolsa e tal? E aí uma amiga me deu as dicas de como funciona, mas mais do que isso, ela me passou o contato de uma conhecida que ajudava essas amigas dela, ajudaram essas amigas a conseguirem essa bolsa. Então ela tinha uma certa facilidade em fazer todo o processo da bolsa. Então eu entrei em contato com ela e aí logo que entrei em contato, ela foi super amorosa, super atenciosa, me deu todas as informações e falou, Amanda, eu vou te ajudar. E aí então começamos aquele processo de várias documentação, né? Mandando, e aí eles retornando com ok ou não. E aí foi caminhando esse processo durante mais ou menos um mês. Foi aí que parece que algo empacou, e eu percebi, parece que Deus estava trabalhando algo em mim, e eu percebi que era espiritual. E aí naquele momento eu falei, meu Deus, né? Coitada, ela está ali há um tempão me ajudando, e eu percebia que ela já não tinha muitas respostas. E aí eu falei para ela, Rô, ela falou, Amanda, eu não sei te explicar, mas realmente, normalmente não acontece isso. Então eu tô um pouco perdida, sem saber como te ajudar. E aí foi quando ela falou para mim, eu definitivamente não sei mais como te ajudar. E aí naquele momento me deu assim um certo medo. Eu falei, poxa, lutei tanto e eu sentia muito o Espírito Santo falando para mim, essa bolsa é do Benício. Uau. E aí eu falava, mas o meu Deus não mente. E aí foi quando eu falei para ela, Rô, eu não sei como eu vou fazer, mas eu ainda vou te ligar. Amém. E eu te agradeço por tudo que você fez até aqui, mas eu entendo você. E eu te agradeço demais por toda a ajuda, mas a partir daqui eu não vou desistir, porque eu tenho uma palavra. E eu vou ligar para você e vou contar esse testemunho para te edificar. Nossa, até arrepiei. E aí foi quando eu continuei nesse processo. Muitos mandavam as documentação e o pessoal falava, não é esse. Até que um dia eu entrei no chat, não sou fluente no inglês, então, teoricamente eu teria muita dificuldade, mas Deus, eu estava com tanta fé naquela palavra que eu falei, o Senhor vai me capacitar até nisso. E aí foi quando eu entrei nesse chat, eu fiquei naquele dia, acho que mais ou menos 1h30, com uma pessoa do outro lado. E eu percebi que era Deus puro, porque talvez se fosse outra pessoa, era muito tempo. Então talvez ele tivesse desligado ou falado que caiu, desistido. E aí eu percebi que realmente a pessoa foi mesmo ali um instrumento. E aí, depois disso tudo, tive mais uma negativa por e-mail de que faltava um outro documento que eu já havia enviado. Enfim, e naquele momento eu fiquei bem triste. E aí, naquele momento eu falei, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que realmente eu queria tanto e eu mesma acreditei na minha mente. Eu acho que foi algo da minha mente, mas eu conheço meu Deus. E lá no fundo, eu sabia que não era algo da minha mente. Eu tinha uma certeza também de que era o Senhor. E aí foi quando eu parei na frente da escola do meu filho com lágrima nos olhos para cancelar, para pedir, né, para eles parcelarem para mim, porque isso já estava dando 2 meses e meio, 3 meses já. Ele já estava na escola sem essa bolsa. Já estava na escola então, sem a bolsa. Você teria que pagar. Eu teria que pagar do meu bolso. Deus. Então, porque eles fazem retroativo. Mas aí, como não estava indo, eu fiquei super preocupada, porque aquilo estava aumentando. Sim. E aí tinha a pressão. Meu esposo falou, Amanda, melhor a gente tirar, porque senão vai aumentar, vai que a gente não consegue. E assim foi. Parei ali na frente da escola,
E na hora que eu estava para descer, para realmente conversar com a secretaria, dizer para eles que realmente, infelizmente, a bolsa não tinha dado certo, que eu gostaria de saber como que eles poderiam fazer para a gente fazer o pagamento, mas que eu estaria tirando meu filho da escola, que eu não teria condições de continuar pagando. E aí foi quando, na hora que eu estava descendo, eu escutei um barulhinho, eu já sabia que era algo de e-mail. E aí fui, assim, para olhar o e-mail, mas eu acho que eu estava com tanta dor no meu coração de já saber que eu já tinha recebido tantas negativas e eu fiquei preocupada e falei, eu não vou olhar. Eu estava um pouco assim, incrédula já, e eu estava assim, triste com o Senhor nessa Sim, hora, claro. né? E aí eu estava assim, poxa, que situação, né? E falando comigo mesmo. E aí foi quando o Espírito Santo falou muito claro comigo, antes de você descer, abra o e-mail. E eu, resistente, fiquei ali uns 5, 10 minutos, com uma vontade de chorar, de falar, poxa, tudo isso para nada. E aí, na hora que eu estava saindo de novo, o Espírito Santo, leia o e-mail. Gente, depois de uns 10 minutos, bem resistente, eu falei, eu acho que não é coisa da minha cabeça, porque eu conheço a voz do Espírito Santo. Aí eu falei, vou abrir de novo, né, para mim ver que tá faltando mais não sei o quê. Porque 3 meses nisso, né, quando eu cliquei, gente, tinha uma palavrinha, e aí eu não lembrava o que significava. Fui lá, né, dei o Ctrl+C, Ctrl+V no tradutor, e aí tava a palavrinha premiado. Uau! Gente, foi algo assim, e o mais engraçado, assim, eu chorei de alegria ali, e para quem ia entrar naquele office, para dizer que tiraria o filho, Uau. Eu entrei com o e-mail aberto, e aí a mulher fez todo o processo. Uau. E quando eu voltei para o carro, ele falou muito claro comigo, testemunha para Rosângela, que foi a moça que me ajudou. E aí, na hora, ele falou assim, eu precisei tirar ela. Uau. Porque eu queria, Amanda, que fosse comigo. Uau! A glória dele para ele, né? Gente. Então, até hoje, toda vez que eu conto, eu me emociono, porque foi algo que pode parecer tão simples e tão bobo, mas até hoje eu me lembro dele falando, Amanda, nunca vai ser sobre pessoas, nunca vai ser sobre você, filha, sempre vai ser eu. Amém. E naquele momento ele me falou claro. E aí quando eu liguei, né, para Rosângela, para a moça que tinha me ajudado, ela chorou do outro lado. Aleluia. E ela falou assim para mim, Amanda, eu não acredito. Eu falei, Rô, pois eu tô te ligando para edificar a sua vida. Amém. Porque eu falei para você que eu tinha uma palavra. No final eu estava cansada. No final eu quase desisti. Mas eu tinha uma palavra. Aleluia. E eu fui até o final. Então assim, até hoje, né, Deus me lembra desse testemunho. Para mim foi muito forte. E quando eu penso em desistir, eu me lembro disso. E aí eu falo, Senhor, é o Senhor mesmo. O Senhor não precisa de pessoas. O Senhor não precisa... Ele só precisa, na verdade, do nosso sim e da nossa fé. E claro que em alguns momentos a nossa fé vai falhar, mas ele é tão maravilhoso que mesmo quando a nossa fé falha, ele continua sendo Deus. Ele Aleluia. Continua cumprindo aquela palavra que ele nos deu. Aleluia. Então, se ele nos deu uma palavra, que a gente seja realmente, que a gente venha continuar crendo, não importa quanto tempo vai demorar. No meu caso, demorou um tempo, mas eu percebi que ele tirou essa minha amiga para poder mostrar que ele queria fazer, Amém. Ele ia fazer. Uau. Então, se ela tivesse no meio, ela já conseguiu para tantas pessoas, não iria fazer sentido o que ele queria me mostrar. Uau. E foi lindo, assim, é algo que eu, até hoje, quando eu testemunho, Uau. Eu acabo até me emocionando, porque realmente foi forte para mim. E é forte para muita gente, porque às vezes você está passando pela mesma situação, e você já pensou em desistir, você já teve essas dúvidas na mente, falou assim, será que eu ouvi mesmo do Senhor? E esse testemunho me faz lembrar de Gideão, quando o Senhor quis tirar mesmo os 32 mil homens, né, e deixou só 300. Yeah. Porque se tivesse os 32 mil, era a glória dele. Ia ser fácil. Se fosse a Rô, seria fácil. Seria fácil. Ela já tinha feito. Já tinha conseguido. E agora não, e foi para a honra e glória do Senhor. A pastora Lena falou uma frase para mim esses dias que eu falei, meu Deus, às vezes a gente já está tão perto da vitória, e aí a gente começa a deixar a dúvida, o medo, esse questionamento. Uhum. E aí a gente estava lá na pontinha da fila, a gente volta lá pro final. É isso. Porque a gente desiste, a gente não crê. E que esse testemunho maravilhoso te ajude mesmo a permanecer.
porque o nosso Deus é fiel. Amanda, fala aí para essas pessoas o que você falaria desse testemunho mesmo que você acabou de compartilhar com a gente. Qual um conselho que você daria para essas pessoas de não desistir? Que valeu a pena você esperar, por mais que doeu. Na verdade, a gente às vezes vai ter, né, essa coisa do... que nem eu passei naquele momento de incerteza, de falar, eu acho que é coisa da minha cabeça, mas quando a gente tem um relacionamento, a gente não tem dúvidas da voz do Senhor. Amém. Então, naquele momento eu falei, não, eu vou continuar. E assim, eu tenho vivido a cada dia mais o quão lindo o Senhor tem sido, no sentido de, muitas vezes ele não vai, fazer nada talvez tão extraordinário, mas o que ele quer da gente é realmente a nossa fé, é a nossa intimidade com ele. Isso dá toda a diferença. E ele saber que você realmente está crendo nele, que está ouvindo a voz dele. Então, tudo isso tem assim aumentado cada vez mais a minha fé. E o fato de saber que ele vai fazer independente dele. Não importa se ele vai usar uma pessoa ou não. É a gente saber que é tudo sobre ele. Amém. Então, quando vier aquela dúvida, vier aquele medo, vier aquela coisa de, vou desistir, que o Senhor realmente venha fazer algo assim, falar o teu coração de uma maneira poderosa, que você venha se reposicionar, porque a gente pode ter aqueles momentos de choro, que faz parte da nossa vida, porque nós somos seres humanos, somos emocionais e tá tudo bem. Mas a gente, depois de 5 minutos, eu falo, a gente tem que se levantar e se reposicionar. Amém. Então, que o Senhor fortaleça a fé de cada uma de vocês, assim como Ele tem fortalecido a minha. Amém, amém. Gente, uma amiga nossa também falou na oração esses dias, uma frase maravilhosa. Ela falou assim, o milagre de Deus acontece no ordinário. Todos os dias. Isso, no simples, no pequeno, talvez. Às vezes a gente fica esperando uma cura de câncer. E Deus fala muito isso comigo. Porque realmente, às vezes eu falo, mas é tão pequeno. Eu comentei ainda com a Jaque, mas pode parecer tão bobo, mas para mim, nossa, para mim assim foi, até hoje ainda ele é muito vivo esse testemunho no meu coração. E ele foi tremendo, quando ela me contou esse testemunho, a gente estava aqui na igreja, ela estava contando testemunho para todo mundo, eu estava precisando ouvir esse testemunho naquele momento, porque eu estava passando por uma circunstância parecida. Isso, e eu estava precisando, no mesmo contexto. Exato, mas eu precisava de uma resposta, e eu achava que eu tinha ouvido a voz do Senhor, e falava, nossa, mas eu ouvi errado então. E quando ela contou, eu falei assim, não, eu vou permanecer. E o Senhor fez um milagre também. Então, seja encorajado por esse testemunho. Como a gente sempre fala, se você tem um testemunho, que é contar as bênçãos do Senhor, escreva aí nos comentários, a gente vai entrar em contato com você. A gente quer orar por você, a gente quer ouvir os feitos do Senhor na sua vida. E que você tenha sido abençoado por esse testemunho, tanto quanto eu fui, e fui hoje de novo. Em nome de Jesus. Um beijo. Beijo, obrigada.